Então, pessoal, essa notícia é muito urgente porque ela pode ser o começo da queda do ministro Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo acabou de publicar mais uma matéria sobre os áudios polêmicos, agora para mostrar com provas que o ministro mentiu ao se defender. E ainda, a mando de Moraes, a PF acabou de intimar um dos pivôs dos áudios, Eduardo Tagliaferro, para prestar depoimento. E isso pode causar uma indignação no ex-chefe do ministro, que pode ser que abra a boca. Um processo em sigilo há quase 2 anos contra um ex-deputado estadual, que nesse caso era Homero Marchese, cujas redes foram bloqueadas por Alexandre de Moraes, revela erros, o uso informal do órgão de combate à desinformação do TSE e contradições nas explicações dadas por ele após as primeiras reportagens sobre o tema. Então, o caso teve origem em um sábado, 12 de novembro de 2022, após o fim das eleições. Segundo mensagens a que a Folha teve acesso, naquela noite houve um diálogo entre o braço direito de Moraes, o juiz Ayrton Vieira do STF e Eduardo Tagliaferro do TSE. Então, Ayrton Vieira enviou por meio do aplicativo WhatsApp 3 arquivos para Tagliaferro relativos a manifestações convocadas contra os ministros do STF em Nova York. Os arquivos continham um vídeo em que era destacado a localização do hotel onde os ministros do STF se hospedariam. Aí Ayrton Vieira perguntou para Eduardo Tagliaferro se ele pudesse identificar e bloquear, porque Alexandre de Moraes que havia pedido. Já às 23h09, Tagliaferro mandou uma mensagem para Ayrton Vieira, ressaltando o fato de as postagens não terem relações com o processo eleitoral. Só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições. No mesmo momento, o juiz instrutor respondeu, sem tratar da dúvida, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. Entendi, pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros 2. Bloqueio pelo STF, pediu Ayrton Vieira. Em vez de registrar oficialmente que o pedido havia sido feito pelo próprio gabinete de Moraes, o documento do TSE afirmou que o material fora recebido de forma anônima e que o relatório tinha sido produzido a pedido de Marco Antônio Vargas. O documento do TSE também foi enviado com erro sobre a autoria das postagens. Aí, pessoal, ao analisar as 3 imagens objeto da demanda, Tagliaferro disse que não tinha conseguido identificar o autor de 2 delas, que tratavam das hospedagens dos ministros, e apontou Homero Marchese, então deputado estadual pelo Republicano do Paraná, como responsável pela 3ª imagem. Mas só que, no entanto, a postagem de Marchese limitava-se a um panfleto de chamada à comunidade brasileira nos Estados Unidos, dizendo que os ministros do STF estariam palestrando em Nova York, cujo local do evento havia sido divulgado pelos organizadores no site oficial. Em cima desse card, uma 3ª pessoa não identificada fez uma postagem com a mensagem de Marchese, acrescentando os dizeres máfia brasileira. Vejam só a manobra. No documento, no entanto, Tagliaferro relatou que era de autoria de Marchese. O que aconteceu que, com base no relatório, Moraes determinou o bloqueio integral das páginas de Marchese no Twitter, Facebook e Instagram. O Ministério Público não foi ouvido e não houve pedido de diligência à Polícia Federal. Então, já na sessão plenária do STF, realizado no último dia 14, após as primeiras reportagens da Folha, o ministro afirmou que todos os alvos de relatório produzido pelo órgão de combate à desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou nos das milícias digitais, ambos sob sua relatoria no STF. Esse mesmo argumento, inclusive, foi usado por Gilmar Mendes, o decano do STF. Moraes também disse que todos os agravos regimentais foram levados por ele para análise no plenário do STF, com acompanhamento pela PGR de todas as movimentações do processo. Então, pessoal, segundo a Folha, as 3 afirmações, porém, se chocam com os dados do processo a qual o jornal teve acesso. Isso porque o então deputado Homero Marchese não era investigado anteriormente nos inquéritos sob relatoria de Moraes. O ministro também não analisou nem levou ao plenário do STF os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo das medidas. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na indefinição equivocada de Tagliaferro. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados, dado que
não se encontrava no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguiram identificar. Na ocasião, diferente desse novo procurador da PGR, Paulo Gonetti, a vice-procuradora Lindora Araújo apontava no recurso o erro na decisão de Moraes, além de afirmar ser ilegal o uso do órgão de combate à desinformação para investigação criminal. Aí, pessoal, a Folha de São Paulo procurou o ministro para ele falar sobre essa reportagem, mas só que o ministro não quis se manifestar. Mas, pelo contrário, a mando de Moraes, a Polícia Federal acabou de intimar Eduardo Tagliaferro para depor. O depoimento está marcado para as 11 horas desta quinta-feira, na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A sua mulher também foi intimada para depor às 14h30. Aí que tá a coisa. A pedido do próprio Moraes, a PF abriu um inquérito para apurar o vazamento das mensagens. O caso, que tramita no STF sob relatoria do próprio ministro, está sendo investigado pela Diretoria de Inteligência Policial na sede da Polícia Federal em Brasília. Então, o que acontece é que vários ministros estão suspeitando que quem vazou essas mensagens foi Eduardo Tagliaferro. Lembrando que ele foi afastado do TSE no ano passado. Ou seja, com essa intimação, que pode ser que a culpa vá toda para ele possa se rebelar e entregar tudo. O Poder 360 entrou em contato com ele para perguntar se gostaria de se manifestar a respeito do depoimento. Ele disse apenas que ainda não contatou um advogado.